Era noite, e eu seguia com meu caminhão pela BR-101, uma estrada que sempre me dava arrepios, mas que fazia parte da rotina. O rádio tocava baixinho, a estrada estava vazia e o horizonte, sem fim, parecia se fundir com a escuridão. Como sempre, pensei no quanto era solitário esse trabalho, mas a estrada me dava uma certa paz. Ou talvez fosse o cansaço que me fazia acreditar nisso. Foi então que vi a mulher. Ela estava no meio da pista, praticamente fora de lugar, como se estivesse esperando por algo. Não me dei conta do que estava acontecendo até que ela ergueu a mão. Com um gesto desesperado, pediu ajuda. Parei bruscamente, meu coração acelerou. Sai do caminhão, e ela, com uma expressão pálida, estava claramente em trabalho de parto. Preciso de ajuda, rápido, está prestes a nascer. Ela disse com a voz tremendo. Não pensei duas vezes, o desespero dela estava me contagiando. Sem tempo para ir até o hospital. Peguei o kit de primeiros socorros do caminhão e improvisei o que pude. A tensão no ar era palpável, o vento cortante parecia sussurrar no fundo da minha mente, mas eu não podia parar. 1 hora se passou, talvez mais, e finalmente, o bebê nasceu. Uma criança saudável, com um choro que ecoou na estrada deserta. Eu estava aliviado, mas algo não estava certo. A mulher olhou para o bebê com uma expressão vazia, quase inumana. Ela não parecia feliz, não parecia aliviada. O olhar dela estava fixo em algo que eu não via. Tentei perguntar se ela estava bem, mas ela não respondeu. A mulher simplesmente se levantou, sem a criança, e começou a andar em direção ao mato. Espera, você não vai levar seu filho assim, gritei, correndo atrás dela, mas ao me aproximar, percebi que não era mais a mulher que eu tinha ajudado. Era uma sombra, uma figura esquelética, pálida e com o rosto distorcido. Seus olhos brilharam como fogo, e antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu no mato. Fiquei ali, congelado. Não conseguia entender o que havia acontecido. Olhei para a criança nos meus braços, agora silenciosa, e senti um arrepio percorrendo minha espinha. Era como se eu tivesse sido parte de um pesadelo, algo que estava além da minha compreensão. De repente, o som de um carro se aproximando me tirou do transe. Eu o encarei, tentando explicar o que acabará de acontecer, mas ao olhar de novo para a criança, ela havia desaparecido. Fui tomado pelo pânico. A estrada estava novamente vazia, e a única coisa que restou foi o som distante do vento cortando o asfalto. Mais tarde, ao voltar para minha casa, fiquei com aquela sensação de que o que acontecerá naquela noite não tinha sido real, mas algo dentro de mim sabia que nunca mais seria o mesmo. A mulher, o parto, a criança, tudo parecia ter sido um teste de algum ser de outra dimensão. Desde aquele dia, sempre que passo pela BR-101 à noite, sinto um frio na espinha e um arrepio percorre meu corpo. Há algo naquela estrada, algo que espera, algo que nunca me deixou de fato. Relatos 2. Era uma noite quente de outubro de 2021. Estava no meu caminhão, levando uma carga de eletrodomésticos de São Paulo para o Rio de Janeiro. Nada de novo para um caminhoneiro como eu. A estrada estava vazia, e o rádio tocava uma música suave para tentar amenizar o cansaço. O som do motor era quase hipnótico, e a imensidão da estrada parecia me engolir. De repente, algo interrompeu a monotonia. Um carro apareceu no retrovisor, vindo rápido, como se estivesse em uma perseguição. Fui alertado, mas, naquele momento, não sabia o que estava por vir. Antes que eu pudesse pensar em reagir, o carro bateu na traseira do meu caminhão, forçando-me a parar de forma brusca. Quando dei por mim, 4 homens armados estavam à minha porta, ordenando que saísse do veículo. Eles estavam tão rápidos, tão organizados, que eu não tive tempo para reagir. Me renderam sem dizer uma palavra. Um dos homens me mandou ficar calado, enquanto o outro pegava minha chave e desligava o motor do caminhão. Eles me jogaram dentro de um carro, me vendaram, e o medo começou a tomar conta. A escuridão que me envolvia parecia ser a mais densa que eu já tinha experimentado, como se o tempo não existisse mais. Meu coração batia forte, e minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Fui levado por horas, não sabia em que direção, não sabia onde estava. Quando finalmente pararam,
Puxaram-me para fora do carro e me empurraram para dentro de uma cabana no meio de uma mata fechada. O cheiro de terra molhada e madeira podre tomava conta do ambiente. Me amarraram a uma cadeira e me deixaram ali, sozinho, sem saber o que aconteceria. Durante as 24 horas seguintes, o tempo se arrastava. O silêncio da mata era perturbador, como se os próprios arbustos e árvores observassem o que estava acontecendo ali. O medo tomou conta de mim. Às vezes, ouvia vozes abafadas, mas quando tentava ouvir com mais atenção, o som desaparecia. Eu estava totalmente à mercê daqueles criminosos. A tensão no ar era insuportável. O pensamento de que talvez nunca mais saísse dali me consumia. Até que, no momento de maior desespero, ouvi passos se aproximando. Um dos sequestradores entrou na sala, olhou para mim e disse com um sorriso sinistro: "Você vai sumir aqui? E ninguém nunca vai encontrar sua carga." Era um misto de ameaça e provocação. O medo, que já estava no auge, se transformou em algo ainda mais grotesco, uma sensação de que, sim, eu poderia desaparecer naquele lugar, sem deixar vestígios. Mas então, o que aconteceu naquela noite foi inexplicável. No meio da madrugada, algo estranho aconteceu. Ouvi gritos e um barulho de luta vindo de fora. Era como se os próprios gritos da mata respondessem ao caos. O sequestro, as ameaças e a tensão, tudo se misturava com aquele som de pânico. Mas antes que eu pudesse entender, ouvi uma voz que não era dos sequestradores. Era uma voz de alguém dizendo que a polícia estava chegando. No momento seguinte, os sequestradores correram, e eu, aproveitando a confusão, consegui soltar as minhas mãos das cordas e sair dali. Minha mente estava em pânico, mas consegui fugir pela mata até uma estrada onde consegui pedir ajuda. Os policiais chegaram pouco depois, e a carga foi recuperada. Apesar de ter saído de lá fisicamente livre, algo dentro de mim nunca mais foi o mesmo. Não falo muito sobre o que aconteceu, mas quando passo por áreas de mata fechada, uma sensação de pressão começa a se formar no meu peito, e o ar parece mais denso. Às vezes, sinto que ainda estou sendo observado, como se, de algum jeito, aquela noite nunca tivesse realmente acabado. E a pior parte é que, sempre que viajo por aquelas estradas, tenho a sensação de que algum dos sequestradores ainda está por aí, esperando o momento certo para me encontrar novamente.